Então, galera, continuando na escala evolutiva dos invertebrados, tá? Daí a gente vai ter os plateumintos, que são os vermes achatados, tá? Os principais exemplos são esses três da imagem aí. Então a gente consegue dividir em dois grandes grupos. Tem um grupo que é de vida livre, que o principal exemplo é a planária. O de vida livre ele pode ser tanto de água doce, quanto de água salgada, quanto de ambiente úmido, tá? No caso da planária, desse exemplo, ela é de água doce e de ambiente úmido. Ela é necrófaga, ou seja, ela se alimenta de matéria em decomposição. E uma característica bem interessante desse grupo é que ele faz a regeneração. Então, se a gente cortar essa planária, tanto horizontal quanto vertical, se a gente cortar ela, ela vai conseguir se regenerar e formar um outro indivíduo idêntico ao primeiro, né? Vai formar um clone. E os outros representantes, eles não são de vida livre, eles são parasitas, ou seja, eles só conseguem sobreviver se eles estão dentro de algum organismo, né? Dentro de algum hospedeiro. A gente já estudou eles ano passado, né? Alguns deles ano passado, tá? Então, o primeiro aqui, ó, o responsável pela doença da solitária, né, que é a tênia. Então, existem duas tênias que podem infectar o homem, né? Tem a tênia solium, que a gente pega se alimentando de carne de porco mal passada, e tem a tênia saginata, que a gente pega também se alimentando de carne de bovino mal passada, tá? Então, esse plateuminto aqui, ele vive no intestino humano, ele absorve os nossos nutrientes, e ele é hermafrodita, né? Então, no mesmo indivíduo eu vou ter o macho e a fêmea, certo? A gente vai estudar essa doença no próximo capítulo do livro de vocês, tá? O próximo capítulo do livro de vocês, ele traz todas as doenças de todos os seres vivos. Então, ele pega as doenças virais, bacterianas, parasitárias, verminosas, enfim, todas as doenças, tá? E o desenho do lado é o esquistossomo, né? Que o nome científico é Esquistossoma mansoni, que ele transmite aquela doença da esquistossomose ou da barriga d'água que a gente também viu ano passado, né? A diferença é que os seres vivos ali têm sexo separado, então aqui o azulzinho é o macho e a fêmea é o rosinha. A fêmea vive dentro do macho, né? E diferente também da tênia, eles não se alimentam dos nossos nutrientes no intestino, né? Eles se alimentam do sangue. Então, eles ficam hospedados dentro dos nossos vasos sanguíneos lá no intestino, tá? Então, eles são hematófagos porque eles se alimentam de sangue. Esses seres vivos, eles podem ficar também nos vasos sanguíneos do fígado, né, do intestino do fígado, e dependendo da quantidade de ser vivo que a gente tem no corpo, ele pode acabar obstruindo, né, esses vasos sanguíneos, tanto de um órgão quanto de outro. Beleza? O outro grupo são os nemateumintos, ou nematóides, tá? Tanto faz. A gente também deu uma olhada neles ano passado. A diferença é que eles são vermes cilíndricos. Então, lembre aqui, plateuminto é verme achatado, nemateuminto é verme cilíndrico, tá? E os principais exemplos são o Ascaris lumbricoides, o Ancylostoma duodenale ou o Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma caninum, tá? Então, ó, a primeira imagem está mostrando o Ascaris lumbricoides, que é o responsável pela lombriga, né? Ele tem dimorfismo sexual. Então, observem que o primeiro é um macho, ele tem no final ó, da cauda uma voltinha ali, é assim que a gente identifica o macho, que no final ele faz uma voltinha, essa voltinha aqui. E a fêmea tem as duas pontas afiadas, né? E a fêmea é bem maior que o macho, tá? Esses também são indivíduos parasitas de intestino humano e eles se alimentam do nosso nutriente, né? Tanto que às vezes quando a gente tá comendo demais, a mãe fala, né? Ah, tá com lombriga, porque geralmente a pessoa que tem com lombriga, ela se alimenta mais, né? Porque a lombriga acaba absorvendo o nutriente, a pessoa não absorve o nutriente e vai ficando cada vez mais com fome. E os outros dois exemplos são o ancilóstoma, né? Ano passado, a gente viu o ancilóstoma quando a gente viu aquele texto do... meu Deus, como é que era o nome dele? Jeca Tatu,
do Jeca Tatu lembra que ele era um fazendeiro, que ele tinha muita preguiça, que ele não conseguia trabalhar, e aí o médico descobriu que ele tinha a doença do amarelão, né? Então, esse Ancylostoma duodenale é o nematomito que transmite o amarelão. Esses dentinhos que ele tem aqui, ó, ele utiliza para fixar na parede do intestino humano e ele se alimenta de sangue, né? Então, a pessoa que pega essa doença, ela fica anêmica, mais amarelada, com a pele mais amarelada, fica fraca, certo? Por isso o nome de amarelão. E no caso do Ancylostoma caninum, quando a gente olha no microscópio, a gente consegue ver a diferença dos dentes. Ó. Observem que o duodenale, ele tem 2 pares de dentes, né? E o Ancylostoma caninum, ele tem 2 trincas, né? Então, ele tem 6 dentinhos de vez 4. E o caninum, ele não faz tão mal pra gente, né? Ele faz mais mal pros cachorros mesmo, mas a gente consegue pegar ele na praia, quando a gente anda descalço na praia e tem algum cachorro na praia contaminado. E a gente tem aquele conhecido bicho geográfico, né, no pé, causado por esse ser vivo, né? É por isso que não pode cachorro na praia, né? As pessoas não sabem do porquê que não pode cachorro na praia e acabam levando, né? Mas é justamente por isso. Porque os cachorros, eles podem transmitir essa doença pra gente. Que no caso nós, né, mais velhos, né, vocês, com a idade que vocês já têm também. Aqui a gente pega bicho geográfico na pele, né, porque a gente anda e tal. Mas e as crianças, né, que senta na areia, que coloca areia na boca, coloca areia na bochecha, enfim, para as crianças é um pouco mais perigoso, né. A gente vai estudar de novo essas doenças depois, tá? Pessoal, daí aqui, ó, eu troquei. Por quê? Pela escala evolutiva, é plateuminto, nemateuminto e molusco, tá? Eu tirei o molusco e pulei direto para o anelídeo, porque geralmente o pessoal confunde, né, os vermes, porque anelídeo também é considerado verme. Então, eu coloquei os 3 juntos para vocês conseguirem perceber as diferenças, tá? Então, ó, plateuminto, verme achatado, nemateuminto, verme cilíndrico, anelídeo, verme cilíndrico, porém segmentado. Percebam nas fotos que todos eles têm uns anéisinhos no corpo, tá? E é por isso que eles recebem esse nome de anelídeo, por conta desses anéisinhos, tá? E eles são divididos em 3 grupos, os poliquetos, os oligoquetos e os irudíneos. Essa divisão está relacionada com a quantidade de cerdas que tem no corpo deles. Então, oligoquetos significa pouca cerda. Oligo é pouco, quetos é cerda. Então, tem poucas cerdas e o principal representante é a minhoca, tá? A gente já estudou bastante a minhoca ano passado também, na questão lá que a gente viu de como usar o solo, como fertilizar o solo e tudo mais, né? Essa imagem dessa minhoca aqui, ela não tá muito verdadeira, tá? Porque essa parte aqui, ó, esse clitelo aqui, que é responsável pela fecundação da minhoca, ele tá muito no centro aqui. O clitelo, ele fica próximo à cabeça, tá? Então, como que a gente sabe onde é a cabeça e onde é o ânus de uma minhoca? Tem que ver onde é que tá o clitelo, né? Como ela não tem uma cabeça definida, a gente vê a posição do clitelo. Se tiver mais, aonde ele tiver mais próximo da extremidade, vai ser a cabeça, certo? Aí o outro grupo são os poliquetos, ou poliquetas. Poli, muitos, quetas, cerdas. São várias cerdas, né? Esse indivíduo ele já tem uma cabeça definida, ó. Aqui, ó. Ele tem uma cabeça já separada do corpo, né? E são animais bem difíceis de encontrar, porque eles vivem geralmente enterrados, tá? Cuidado para não confundir com lacraia. Lacraia é artrópode, a gente vai ver na próxima aula, tá? Eles são bem parecidos fisiologicamente com a lacraia, mas eles não são, até a função deles não é a mesma, né? A lacraia ela tem veneno, o poliqueto não tem e tudo mais. E o último grupo são os irudíneos, que não tem cerdas, tá? Que o exemplo são as sanguessugas, né? Então, a sanguessuga ela tem essas 2 ventosas aqui, onde ela consegue grudar no indivíduo, no hospedeiro, enfim, e essa ventosa é utilizada para 2 coisas, tanto para elas caminharem, quanto para elas absorverem o sangue do indivíduo, né? Eu passei um vídeo para vocês, não sei se vocês já viram, mas mostrando, né, como é que uma sanguessuga, ela consegue atingir uma pessoa e a pessoa não perceber que tá tendo sangue
sugado, né? É porque junto ali no líquido que ela libera pelas ventosas, ela libera um tipo de analgésico, assim. Então, conforme ela vai sugando, ela vai liberando esse analgésico e aí a gente não sente dor. Beleza? E aqui no final eu coloquei algumas curiosidades, né? Então, de minhoca a gente já tinha estudado um pouco ano passado, né? Que são seres bem importantes para a agricultura. Eles fazem a aeração do solo, eles ajudam no caminho que a raiz da planta vai utilizar para crescer, eles aumentam a porosidade do solo para conseguir a permeabilização da água, e o material digestivo das minhocas ele vira um humus, né? Que é um fertilizante bastante utilizado na agricultura. E a sanguessuga, ela é utilizada na medicina, né? Em alguns tratamentos com lesões de obstrução venosa, ou seja, obstrução de veias ou artérias, eles acabam utilizando a sanguessuga para fazer a liberação dessas veias, das artérias, para não gerar nenhuma trombose nas pessoas, né? Tem um outro estudo também, que eles estão utilizando sanguessuga para quem tem muita plaqueta, que faz muita coagulação sanguínea, ou que as pessoas conhecem como sangue grosso. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, a pessoa tem um sangue grosso. Aí eles estão usando as sanguessugas para fazer o tratamento com essas pessoas também. Beleza?